A questão do equívoco, eu e TCU de ontem. O TCU está certo. Eu errei quando falei tabela. O certo é acordo. A tabela quem fez fui eu, não foi o TCU. Então o TCU acertou em falar que a tabela não é deles. A imprensa usa para falar que eu fui desmentido. O tempo todo assim, mas não tem problema. Pessoal, esse aí é o presidente do Brasil. O cara falsificou um relatório, ele criou um relatório, circulou nas redes sociais, chegou na frente do Palácio da Alvorada, falou que o relatório era do TCU e agora ele vem e assume que não, fui eu mesmo que criei o documento. É assim, é um nível de descaramento que é impressionante. Eu vou dar o resumo da história toda, porque teve novos acontecimentos aqui, além dessa confissão do Bolsonaro. Ontem, na frente do Palácio da Alvorada, ele disse que esse número de 475 mil mortos, ele na realidade é pouco mais de 200 mil. Então que o Brasil teria uma super notificação de casos. Ou seja, uma acusação gravíssima e ele joga com essa irresponsabilidade. E aí as redes dele, os apoiadores, passaram a divulgar essa notícia, espalhar isso nos 4 cantos da internet. E aí, como vocês já sabem, o TCU, às 5h42 da tarde, fez aquela nota falando que era tudo mentira do Bolsonaro, que esse tal relatório não existia. Só que a história não acaba aí. Os apoiadores do Bolsonaro passaram a contestar a nota oficial do TCU. É isso mesmo. Eles têm o peito de enfrentar a nota própria do tribunal. E ainda espalhando um print de um relatório fake, dizendo, o TCU tá mentindo, tá aqui o relatório, ó. Nada que tá nessa tela aqui é verdadeiro. Tudo foi criado pelo Bolsonaro. E aí o TCU foi obrigado a soltar uma segunda nota falando o seguinte: o TCU reforça que não é o autor de documento que circula na imprensa e nas redes sociais intitulado da possível supernotificação de óbitos causados pela Covid-19 no Brasil. Ou seja, teve que soltar uma segunda nota esclarecendo que esse documento que os bolsonaristas estavam circulando, print, que ele é um documento falsificado, ele não é do TCU. E aí o Bonner até chegou a dar essa notícia no Jornal Nacional ontem. Segundo o TCU, relatórios do tribunal nunca levaram à conclusão feita pelo presidente. Bolsonaristas chegaram a divulgar nas redes sociais um suposto documento do tribunal com esses dados. O TCU informou que o documento não é do tribunal, que o conteúdo é falso e que não consta em nenhum relatório. Bem, aí agora eu vou contar pra vocês o que aconteceu de verdade. O TCU, ano passado, numa tomada de contas verdadeira, em que eles estavam discutindo os critérios de distribuição dos recursos para o combate da Covid-19 entre prefeituras e governos estaduais. E aí um auditor, numa frase dentro de um contexto dessa discussão, essa frase não está solta não, ele fala o seguinte: olha, um critério que está sendo usado, que é o critério que determinou a distribuição de 44,9% dos recursos, é a questão da taxa de incidência da Covid-19. E aí ele diz, olha, eu não acho esse critério bacana. Por quê? Porque isso pode incentivar a prática de uma supernotificação de casos de Covid-19 por parte das secretarias de saúde de estados e municípios. Só que assim, ele, no próprio item seguinte, o item 83, ele mesmo já fala ali, a respeito, embora não tenha evidência de que essa prática deletéria esteja acontecendo. Ou seja, ele mesmo já reconhece que isso não está acontecendo, que ele não tem evidência nenhuma disso. E aí ele segue a discussão sobre os critérios de distribuição do dinheiro, ou seja, não tem nada a ver com isso que o Bolsonaro estava falando. Aí o Bolsonaro pensou essa frase isoladamente, criou um documento completamente novo, em que ele inseriu um monte de besteira lá, uma tabela que supostamente é dos cartórios, é o número de óbitos no Brasil segundo os cartórios de registro de pessoas. E aí ele diz, acho que nem compensa comentar aqui, ele diz que pela evolução do número de mortes no Brasil desde 2015, que na verdade não teve um acréscimo em 2020, então não morreu praticamente ninguém aí de Covid-19 em 2020. A lógica do negócio é mais ou menos essa. Aí teria que ver várias coisas. Primeiro, tem que conferir esses números da tabela do Bolsonaro, tá? Porque provavelmente não estão corretos. Agora, mesmo que tivessem corretos, esses números você teria que levar em consideração, por exemplo, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, em 2020, caiu, por exemplo, o número de acidentes automobilísticos com morte, porque as pessoas se deslocaram menos, usaram menos o carro.
E isso é uma das maiores causas de morte no Brasil. Tudo isso você teria que observar, essas tendências mundiais aí. O ano de 2020 foi completamente atípico. E, claro, tem que olhar o dado da tabela do Bolsonaro. Esse dado você tem que certificar realmente, porque é muito provável que seja mentira. Mas o fato é que ele falsificou, ele criou um documento novo e, como ninguém acredita nele, ninguém não, né? Muita gente não acredita nele, acham ele um picareta. Ele pegou emprestado, digamos assim, a credibilidade do TCU e disse, não, é o TCU, não sou eu não, para espalhar fake news. Então foi isso, pessoal. Absurdo total, né? Mas o Bolsonaro a gente já tá se acostumando, né? Então é isso, mais tarde a gente volta. Primeira mão para vocês aí, tá? Opa. Não é meu, é do tal do Tribunal de Contas da União, questionando o número de óbitos no ano passado por Covid.